and the Holy Spirit abra sua Bíblia comigo na Epístola aos Gálatas. Aleluia. Oh Senhor, Gálatas, capítulo de número 5. Má. Queridos, não deixe para a última hora, hein? Já anota na sua agenda. A conferência está chegando, 28, dia 1º, dia 2. Também já anota na sua agenda aí a nossa confraternização, hein? Amém? É um tempo onde nós vamos ter tempo para estar junto, para olhar um no olho do outro. Os homens que gostam de jogar um futebol, vamos jogar um futebol. Agora quero ver, Rodrigo, o que é mesmo? Só ouço falar, né? Vamos ter um tempo para conversar, momento para ter comunhão. Então, coisa boa, né? Coisa boa, coisa boa. E é essa ambientação que essa casa de oração tem sido conhecida. Amém? O ministério do amor. Eu quero ler com vocês o versículo de número 1 ao versículo de número 6, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para o quê? Portanto, permaneceis firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele desse modo fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós, que vos justificais por meio da lei, olha que forte isso aqui, queridos, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Entretanto nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança. Porquanto em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Espírito Santo, como é bom ter o Senhor nas nossas vidas. Como é bom se relacionar contigo. Como é bom saber que o Senhor nos ensina toda a verdade, que ilumina os olhos do nosso coração. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por essa ambientação de glória, de paz, de maravilhas, a qual o Senhor nos permite viver, pelo teu amor, pela tua graça, pela sua misericórdia. Amado Espírito Santo, que a tua obra continue a permear e a trazer convicção profunda e íntima para nossas vidas. E eu te peço que nós possamos ser instruídos para vivermos e permanecermos naquilo que já foi conquistado para nós. É o desejo do meu coração, Senhor. Eu suplico não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus de Nazaré. Se você crê e concorda, pode dizer amém. Quantos anos de crente, às vezes você se parar, vai se pegar
tendo quantos anos, né? Muitos de nós temos 5, nós temos 10, nós temos 20. Quem sabe tem pessoas aqui que têm 30, 40 anos de cristão. E é interessante, queridos, que nós precisamos de ser como vinho. Quanto mais tempo passar, melhor fica. Muitos vivem a vida cristã, a fé 10, 20, 30 anos. E ao invés de viver na plenitude do Espírito Santo e por não vigiar, incorre no risco do qual o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está exatamente trazendo como ensino aos Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para o quê? Só que a palavra de Deus diz que nós devemos permanecer firmes e não nos sujeitar novamente a um jugo de escravidão. Nós estamos no ano do favor de Deus. Isso não é retórica, isso é um trilho, querido, mas é um trilho mais do que simplesmente para o ano, é para a vida. É um trilho bíblico, porque fora da graça, fora do favor de Deus, eu e você vamos viver, queridos, anos e anos e anos, mas sem usufruir verdadeiramente do poder, da liberdade que Cristo Jesus ofertou e conquistou para nós. E o apóstolo Paulo, querido, escreve essa carta aos Gálatas, que não era somente uma igreja, mas era uma província. E ele está combatendo exatamente, querido, essa realidade. Qual realidade? A realidade de uma fé morta. Então muitos vivem 10, 20, 30 anos se perguntando: o que é que acontece com o meu coração? Parece que eu não tenho mais estímulo, parece que as coisas perderam o brilho, parece que a minha vida cristã, ela está nublada. Mas deixa eu dizer algo para você, querido. Só tem uma maneira do seu carro, do meu carro andar: se você colocar combustível nele. Se você não colocar combustível nele, ele não vai, querido, andar. E a fé, segundo a palavra de Deus, ela tem um combustível. A palavra de Deus diz que a fé, ela opera pelo amor. E o combustível da fé, querido, ainda que a fé seja primariamente revelada por Deus, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, é por meio de Deus se revelando ao homem, e o homem recebendo, querido, essa revelação de Deus. Não é simplesmente pela força do seu braço, de você dizer que você tem fé, mas existe uma maneira e um combustível para que eu e você caminhemos, e não simplesmente sejamos frustrados na nossa vida cristã, por decepções, frustrações e um tanto de situações que permeiam, querido, a caminhada e a peregrinação na vida cristã. Nós necessitamos de estar a todo tempo nos movendo debaixo desse combustível, a fé que opera pelo o amor. É tão interessante que o apóstolo Paulo, querido, eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta. Ele trata de uma forma muito séria, e ele traz uma revelação precisa a partir do capítulo de número 1 aos Gálatas, e ele diz assim no versículo 6: estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que ele se coloca, querido, e o desejo do meu coração, sabe qual é? É que você como igreja,
entenda, de uma vez por todas, de que você tem que estar pautado exclusivamente na palavra de Deus. Escute isso. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que vos foi, do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Porventura procuro eu agora louvor dos homens ou aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Escute, pode ser o pastor Rafael, querido, pode ser o Papa. Se qualquer homem pregar um evangelho diferente do evangelho que Cristo Jesus, Ele revelou para nós, querido, que seja maldito isso nas nossas vidas. E hoje o que mais tem, querido, são ambientações de confusão. Isso não é algo de hoje. Isso o apóstolo Paulo já combatia há muito tempo atrás. Pode um anjo descer, querido, do céu. E se existe o evangelho verdadeiro, também existe o evangelho falso, querido. O apóstolo Paulo, com muito amor, querido, ele dá uma chamada nos Gálatas. E olha só o que ele diz no capítulo 3, ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante de vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais: foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito Santo? Ou pela fé naquilo que ouvistes? Estais tão enlouquecidos assim a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio de mero esforço humano? É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes, se é que isso foi por nada? Aquele que vos dá o seu Espírito e que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei, ou por meio da fé com a qual recebestes a palavra? Olha a chamada que o apóstolo Paulo ele traz, viu? Vocês começaram no Espírito e agora vocês querem tentar realizar e operar as manifestações que são espirituais pelo esforço humano. Igreja, deixa eu dizer algo para você. O desejo do meu coração é que você, como igreja, seja como um crente bereano, como um cristão bereano. O que acontecia lá em Bereia? O apóstolo Paulo, ele pregava para a igreja de Bereia, e os bereanos depois iam conferir nas Sagradas Escrituras se aquilo que o apóstolo Paulo ele estava pregando verdadeiramente condizia com a palavra de Deus. Aleluia! Então, o combustível, querido, é o amor. Aleluia! É o combustível da fé, e eu quero hoje combater algo aqui. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo, eu quero destituir, querido, qualquer ação e movimentação de legalismo na sua vida. Qualquer ação e movimentação, querido, daquilo que é somente um conjunto de regras. Deixa eu dizer algo para você. Se você sai da tua casa, e é um peso para você sair da sua casa e vir adorar a Deus, ou se eu estou aqui pregando, estou aqui ministrando, querido, simplesmente para ter louvor dos homens, ou cumprir mais uma vez
aquilo que é a minha obrigação. Os ministros aqui, se estão tocando bateria, tocando violão ou fazendo qualquer outra coisa, meramente, querido, por uma ação ritualística, por um legalismo, desce e deixa de fazer aquilo que está fazendo. Por quê? Porque não é isso que Deus está procurando. O que Deus está procurando é um relacionamento voluntário, é um relacionamento orgânico, que se move pelo amor, querido. Assim como Jesus nos ensinou. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. Então, às vezes, querido, a nossa vida cristã, ela começa a sair fora do parâmetro de Deus. Por quê? Porque o combustível, se não for o amor, vai dar ruim, irmãos. Você já colocou gasolina adulterada no seu carro? O que deu? Foi ou não foi para o pau a bomba combustível? Foi, querido. Foi. É a mesma coisa nós querermos andar, querido, em fé, ano a ano, dia a dia, até que Ele venha com o combustível do legalismo. E o que estava acontecendo aqui? Irmãos, a mesma coisa que está acontecendo nos nossos dias hoje. Os Gálatas tinham fé pura, uma fé embasada em Cristo Jesus. Aí os judaizantes começaram a entrar no meio do povo de Deus e começaram a trazer fardos pesados para o povo de Deus, e começaram a trazer, querido, uma obrigatoriedade que já estava obsoleta, que já tinha passado, inclusive para os homens. Os homens, então, eles deveriam circuncidar-se novamente, ou seja, fazer a operação da fimose, para estar verdadeiramente de acordo com a vontade de Deus, aquilo que a lei mosaica ela exigia, sendo que a circuncisão agora é feita no nosso coração por meio de Cristo Jesus. E a mesma coisa hoje, queridos. Hoje pela manhã eu falei, se você acompanha aí, né, as notícias do mundo gospel, você está ligado no tal do pastorzão. É o que há no momento, é ou não é? É como se Jesus ele viesse para nos fazer feliz, né, irmãos? Tem que ser feliz, né? Sabe, irmãos, eu falo isso de púlpito, mas eu tenho orado por esse rapaz. Eu tenho orado, porque aquilo que ele pronunciou, que Jesus não nos faz feliz, e que ele não pediu para Jesus morrer no lugar dele, cara. Você vê um desabafo, sabe do quê? De frustração do coração dele. De frustração. E aí, cara, eu não estou aqui e nós não aproveitamos um ensejo para condenar um cidadão. Pelo contrário, nós precisamos de trazer, querido, o verdadeiro evangelho, porque muitas vezes esse falso evangelho que trouxe medo, que trouxe receio, que subjugou, querido, um coração, é que faz isso com a pessoa chegar e falar assim: eu vivi toda a minha vida, metade da minha vida, e eu perdi metade da minha vida. Então, em primeiro lugar, queridos, é o amor que nos tira do legalismo e nos coloca na liberdade em Cristo Jesus. O legalismo é um conjunto meramente de regras, querido, que deturpa totalmente a nossa identidade como filho e como filha de Deus. Deixa eu dizer algo para você, igreja. Você é livre, você foi estabelecido em liberdade em Cristo Jesus. Escute, se algum pastor, algum líder, apóstolo, mestre, quem quer que seja, querido, quiser te subjugar, quiser te aprisionar, te prender, querido, sai debaixo dessa autoridade, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque você é livre em Cristo Jesus.
O legalismo, ele traz, irmãos, medo. Cristo Jesus, ele realiza manifestação de graça, de favor e de bondade do Senhor, querido. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Essa movimentação preciosa e maravilhosa, onde nós vamos entendendo, querido, que a vida cristã não se trata de um Deus carrasco e de um Deus, querido, que a todo tempo está nervoso, bravo, chateado com você. Pelo contrário, é de um Deus que conhece a sua estrutura. O apóstolo Paulo, querido, aos Gálatas, ele chega a dizer assim: gostaria eu de castrar aquele que está confundindo a cabeça de vocês. Porque ele amava, irmãos, a igreja, amava os filhos e as filhas de Deus. Então o medo nos prende na religiosidade, querido, mas o amor nos leva à liberdade, amém? A religião, ela acaba com as pessoas, irmãos. Ela acaba com as pessoas. Mas Cristo não. Cristo, ele derrama sobre os nossos corações o amor do Pai, querido. E é exatamente esse amor que ativa uma fé que opera com poder, queridos. Jesus, ele curava por quê? Ele curava porque ele amava as pessoas. Deixa eu dizer algo. Eu acredito, analisando as Sagradas Escrituras, que uma das doutrinas que a Bíblia me apresenta, que é o juízo de Deus. Na minha concepção, o juízo de Deus é imparcial, irmãos. É o que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1. Ele é imparcial. Se ele é imparcial, é por isso que está escrito: a quem muito é dado, muito é cobrado, muito é requerido. Então eu não acredito que Deus vai julgar todas as gerações da mesma forma. Eu não acredito dessa forma. E eu vou dizer algo para vocês daquilo que em oração, querido, eu tenho buscado a Deus e no meu espírito tem vindo. A nossa geração, ela vai ser julgada, querido, muito claramente por um foro íntimo, pela profundidade da minha e da sua motivação. Sabe por quê? Porque nós somos a geração, querido, dos likes, das selfies. Nós somos a geração, querido, da aparência. Nós vivemos nesse tempo. E é nesse lugar, querido, que naquele dia nós vamos estar diante dele, para nós sermos verdadeiramente aprovados ou reprovados. Por isso, 1 Coríntios diz: se não tiver amor, não vale de nada, igreja. Se não tiver amor, não vale de nada. Se não tiver amor, eu posso dar o meu corpo para ser queimado pelo próximo, não vale de nada. O amor é o caminho muito mais excelente. Entre fé, esperança e amor, o maior desses é o amor. Sabe, queridos, qual é o meu pedido? Por isso eu digo para você, igreja: cuida de ti mesmo. Como o apóstolo Paulo diz ao seu filho na fé: cuida de ti mesmo, assim você poderá salvar a ti e salvar os que te ouvem. Sabe qual é o meu pedido, querido? Todas as manhãs, quando eu levanto, meu pedido toda manhã é: Espírito Santo, não me deixe envergonhar o teu evangelho. Não me deixe envergonhar o teu evangelho, Espírito Santo. Porque é fácil viver de aparência, irmãos. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser padrão dos fiéis. E antes de cuidar de uma igreja, querido, se eu não cuido daquilo que é o meu testemunho, como é que fica?
Por isso, igreja, cuida de ti mesmo. Assim salvará a ti e poderá salvar todos aqueles que te observam, todos aqueles que te ouvem. É o caminho muito mais excelente, é o amor, querido. Como é que nós estamos cuidando dos nossos relacionamentos? Como é que nós estamos cuidando da nossa família? Como é que nós estamos lidando e interagindo com o nosso ministério, querido? Como é? Irmãos, todas as pessoas que caminham comigo aqui sabem que eu sou um pastor que não cobro. Cara, se tem coisa terrível é andar com líderes ou com pastores que todo tempo você tem que ficar cobrando. Cobrar, eu tenho que cobrar meu filho, que tem 11, 12 anos de idade. Ele não sabe direito o que fazer. Mas já pensou ficar cobrando toda hora o pastor Lorivaldo o que ele tem que fazer? É um pastor, cara, é um cara desenvolvido, é um cara que já foi ordenado, é um cara que já está além. Então todo o tempo tem que ficar falando o que ele tem que fazer. Pelo amor de Deus, não funciona. Por quê, querido? Porque nós como igreja precisamos de realizar por amor, querido. A fé, ela opera pelo amor, é o combustível daquilo que agrada o coração de Deus. É aquilo que remove o legalismo, querido, e que faz simplesmente as ações espirituais morrerem, não serem frutíferas, porque o amor nos leva a uma vida de fruto, e a árvore se conhece pelo quê? A árvore se conhece pelo fruto, querido. Foi o que Jesus falou, e o amor nos leva a uma vida frutífera, querido. Sem amor nós podemos até impressionar, mas não transforma, esquece. Sem amor impressiona, mas não transforma, e nós somos chamados para transformar a nossa cidade, transformar a nossa família, transformar uma nação, querido. Escute, pode passar o tempo que for, querido, mas se nós andarmos no combustível, que é o combustível do amor, e a fé opera pelo amor, fica tranquilo, querido, que as manifestações de Deus, elas vão fluir, elas vão acontecer. É Deus que respalda, é Deus que manifesta a glória e a presença de Deus. Aleluia! Exaltado é o nome do Senhor. Então, mais uma vez, eu quero remover, querido, qualquer fermento da religião no teu coração, qualquer fermento da religião na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você não precisa de ter medo, querido, não precisa de ter medo. Não precisa de ter medo de Deus, não precisa de ter medo do pastor, dos pastores, dos líderes. Sabe aquele sentimento que vem? Eu já pequei. Então, quantas pessoas falam isso para mim? Já pequei, vou me afundar no pecado mesmo. Já que eu não me sinto capaz, cara, eu vou abandonar tudo mesmo. Deixa eu dizer algo para você, querido. Isso é fermento, isso é religião. Isso não é a manifestação do favor e da graça de Deus. Não é manifestação, querido, do poder, querido, daquilo que o Senhor pode realizar em você como igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não vai tentar por esforço humano, querido. Não comece bem a sua fé pelo Espírito, debaixo da graça, e depois por conhecer algumas coisas, por saber algumas coisinhas, tentar, querido, se aperfeiçoar pelo esforço humano e pela expertise da sua cabeça. Não faça isso, querido. Não faça isso. Mas se movimente numa vida frutífera de transformação, que é o amor de Deus, o nosso Pai, querido. Sem o amor de Deus, nós nos tornamos vazios.
Mas com o amor de Deus, você vai conseguir andar 2 milhas, você vai conseguir, querido, ir além, você vai conseguir viver em um lugar de segurança, o qual o Senhor tem para você como combustível. E Deus, Ele tem levantado a sua vida. Eu tenho sentado, querido, com pessoas, com vidas. E eu sei, querido, de muitos corações que têm desabafado, que estavam se sentindo como mortos, entorpecidos. Mas louvado seja Deus, querido, que o sopro de ressurreição veio sobre ti, veio sobre a tua vida. E existe um evangelho verdadeiro. É o evangelho de Cristo, e Cristo, Ele é suficiente. Por favor, querido, qual é a dificuldade que nós temos para receber o amor de Deus? Qual é a dificuldade que nós temos, querido, para nos sentirmos amados por Deus? Te ensinaram, cara, te cobraram tanto na sua vida, tanto, que te ensinaram que você vai ser amado só se você der alguma coisa em troca. Isso é legalismo, cara. Isso não é bíblico. Te ensinaram que você, cara, vai ser amado, vai ser abraçado só se você fazer. Antes de nós fazermos, nós somos. Nós fazemos porque somos, não é o contrário. Nós não fazemos para ser, nós fazemos porque somos, queridos. Como um entrelaçamento de um relacionamento com Deus, não é o contrário. Eu não faço para me sentir amado, eu não faço para ter um relacionamento com Deus, é o contrário, querido. Então qual é a dificuldade, igreja? Qual é a dificuldade de abrir o coração para receber o amor de Deus, cara, o nosso Pai, para receber as afirmações? Deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos de cura, igreja, profunda. Essa questão, querido, às vezes, sabe, aquela questão que o amigo tem que ser seu, tem que pertencer a você. Sabe, aquela questão assim, puxa, o meu amigo chamou o outro amigo para ir comer o cachorro quente, você já fica de biquinho, fica bravo, se sentindo rejeitado. Por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, isso é orfandade, é quem tem problema na paternidade, querido. E é tempo de nós nos abrirmos para a graça de Deus, é tempo de uma movimentação e um sopro do favor de Deus, querido. Senão daqui a pouco nós queremos prender todo mundo, escravizar todo mundo e achar que todo mundo é nosso. E não é, querido, você é livre, você foi estabelecido em Cristo para a liberdade. Não se ponha novamente num jugo de escravidão. Ah, irmão, já pensou, querido, nós nos relacionarmos dessa forma? Que coisa terrível e triste. Se relacionar de uma forma legalista uns com os outros, debaixo de cobranças, de servidões, e não debaixo de uma fluência do amor de Deus. O apóstolo Paulo, ele sempre disse, querido, nas suas cartas: eu estou preso em Deus com o fim de amar a todos. Eu estou preso em Cristo com o fim de servir a todos. Só tem uma maneira de nós não fazermos acepção de pessoas. E sabe como é? É estando preso no amor de Deus, o nosso Pai, querido, para nós amarmos a todos, para nós fluirmos de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz que nós temos que fluir, em liberdade, igreja. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então permaneça firme, porque senão, eu, Paulo, vos afirmo, que Cristo de nada vos servirá se deixar novamente vos circuncidar,
Igreja, se nós entrarmos no legalismo, entrarmos novamente nesse lugar que nós fomos livres, Cristo não serve de nada para nós. Então qual é o combustível, querido, para a nossa fé? Às vezes nós nos perguntamos, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a minha fé? O que está acontecendo com a minha vida cristã? Cara, avalie o seu amor. Avalia o seu relacionamento com Deus, o seu amor, querido. Porque se você ama Deus sobre todas as coisas, você não vai ter dificuldade de amar o próximo como a ti mesmo. Está entendendo? E eu vou dizer mais para você, queridos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes não é nem lá fora que impõe as autocobranças para você. Na verdade, às vezes é a voz interior, cara, que impõe essas cobranças para você. É o seu interior, cara, enrijecido, o seu inconsciente, que precisa de um toque da graça de Deus, precisa de um toque da manifestação do amor de Deus, que fica todo o tempo te cobrando, cara, que fica todo o tempo te colocando no lugar de escravidão. Deixa eu dizer algo. O difícil para Deus, ou difícil na verdade para o povo de Deus, não foi sair da escravidão do Egito, mas foi depois que Deus o tirou da escravidão do Egito, na caminhada e na peregrinação para a terra prometida. Deixar Deus tirar a mentalidade de escravo. E Deus já nos libertou, queridos. Mas nós precisamos de deixar o amor de Deus como combustível da fé, para que nós não nos voltemos a uma mentalidade de escravidão. Pegou no espírito, né? Dá para ver, irmãos. Você pegou no espírito agora. Peguei você por dentro, hein? Meu filho, às vezes vocês pensam que, sei lá, por nós sermos pastores, não temos desafios, como cada um de vocês, com família, com filho. Não tem, irmãos. É tanto ou mais. É tanto ou mais. E aí meu filho esses dias chegou para mim e falou assim: pai, se eu não ler a Bíblia, Deus ele não vai me amar mais, pai? Uma pergunta, cidadão. Putz, vocês estão hoje aí, Caio? Oh, meu Deus. Você tem que pegar as coisas para o lado bom, é o que eu te ensino, irmão. Eu disse para ele, cara, a Bíblia diz que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós vamos optar, sabe, queridos, se nós vamos trazer uma educação legalista para os nossos filhos, ou se nós vamos ensinar, querido, o combustível verdadeiramente da fé, que a fé opera pelo amor. Eu poderia ensinar o cidadão, não pega a Bíblia não para ver, você vai para o inferno, vai queimar lá no inferno. O menino ia estatar lá o zoião, voz da paternidade, falando ao coração dele, ele ia ficar igual um robozinho. Só que quando completasse 18, 19 anos, que a mente já desenvolvida, ele ia se deparar, querido, com algo. E às vezes, na minha frente, iria fazer tudo milimetricamente. Joia, beleza. Mas por trás, irmãos, fazendo tudo o que não deveria fazer. Porque o legalismo, ele faz isso conosco. Ele não tem poder para refrear as paixões da carne. Como diz Colossenses, as regras, não toque, não prove, não faça, não isso, não aquilo.
tem aparência e pretensa humildade, mas nega o seu real poder, não tem poder para refrear as paixões da carne. E aí nós temos que decidir, querido. É o que o apóstolo Paulo mais combatia. Então, o que Deus está fazendo no nosso meio, querido, é muito lindo, é precioso. E eu sei que o diabo está bem preocupado com o que Deus está fazendo aqui, irmãos. Ele está bem preocupado, mas fica tranquilo, irmãos. Porque Deus é maravilhoso. E dentro do que Deus está fazendo, querido, eu quero ministrar, querido, e você precisa de ser uma igreja saudável. A ambientação da casa de oração tem que ser saudável. A vida no evangelho, ela tem que ser saudável, querido. E para isso, toda marca da religião, do legalismo, tudo aquilo que contamina você, como o apóstolo Paulo afirma, mas sim a fé que opera pelo amor. E o versículo 7 diz: corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu de agir assim? Não procede daquele que vos chama. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Sabe o que eu acho interessante? É quando a minha esposa faz uns bolos lá em casa. E ela é boa nisso, queridos. Ela coloca um pouquinho de fermento e leveda toda a massa. Teve um irmão que entrou ontem pelas portas da igreja, sabe o que ele disse para mim? Pastor, você está cheinho, pastor. Eu falei, conversa com ela lá, ó, ela que é a culpada. E eu gosto de passar uma manteiguinha ainda, irmãos. Quem é que gosta de passar uma manteiguinha no bolo? Fala sério. Com um chazinho, com um cafezinho. É ou não é? É bom, não é? E aí um pouco de fermento, querido, leveda. Escute. É o amor, querido. É o combustível. O Espírito Santo de Deus trouxe você aqui nessa noite hoje, exatamente para tocar o seu interior, querido. E para tocar as fontes da sua vida, as raízes da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para ativar poderosamente a sua vida em fé, querido. E o último ponto é que o amor, querido, é que sustenta uma fé inabalável, querido. Quem ama a Deus permanece firme, independente das circunstâncias. Muitos desistem, querido, porque a sua fé ela está embasada no mero esforço humano e está embasada meramente em um legalismo, querido. Escute, você não precisa correr atrás da bênção. Você já é abençoado, é a bênção que vai correr atrás de você, querido, em nome do Senhor Jesus, é a bênção que vai correr atrás de você. Então nessa noite eu quero combater isso, querido, e eu quero remover tudo aquilo que é legalismo, tudo aquilo que é religião, tudo aquilo que é ritualístico, tudo aquilo que quer matar a sua fé, querido, que quer trazer frieza, e eu quero aplicar para o teu coração o amor, querido. O amor. Só isso. A fé que opera pelo amor. Mais uma vez eu quero perguntar para você. Qual é a dificuldade sua de receber o amor de Deus? Qual é? Eu sei que o Espírito Santo está fazendo cirurgias precisas aqui, queridos. Escute. Sabe o que Deus está me mostrando aqui? Deus está restabelecendo identidades.
restabelecendo identidades. Eu vejo claramente, querido. Irmãos, aonde é que a humanidade se perdeu, cara? Aonde foi que você se perdeu, cara? Foi lá em Adão. Mas tem um lugar, querido, que nós somos achados, que é em Cristo Jesus. Se eu fizer o apelo, querido, olha o que o Espírito Santo soprou aqui, ó, escute. Você está andando, parece que está num labirinto, querido. É ou não é? Eu não vou fazer o apelo, cara. Mas eu preciso que você entenda que o legalismo é a pior droga que existe da religião. A pior droga pior, querido, que mata as pessoas eternamente, inclusive. Não tem droga pior do que o legalismo. Não tem. Do que a religião. O que introjetaram dentro de você? Qual foi o fermento que colocaram dentro de você? Não é só de joelho que o Senhor te ouve, querido. É pelo nome de Jesus. É pelo nome que está acima de todo outro nome, viu? Não é porque você não tem tido força para ler a Bíblia da forma que você lia, que você vai queimar no inferno, viu, querido? Deus precisa de estancar as feridas. Eu vejo as lágrimas nos olhos. Querido, Deus precisa... Entenda o sentido que eu estou ministrando aqui. Deus não precisa de nada. Ele está fazendo. Ele está estancando as feridas da religião, querido. Do legalismo. Do peso. Há uma leveza do Espírito Santo vindo para a sua alma, viu? Há uma manifestação da graça e do poder de Deus vindo para o teu coração. Uma equalização, uma sobriedade. Aleluia. Cara, se desarma. Se desarma. As lágrimas vão voltar aos seus olhos. Obrigado, Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é linda, irmãos. É muito poderosa.
Ele conhece a sua igreja. Ele é bom. Ele é bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Mais combustível, Espírito Santo, mais. Mais combustível, Espírito Santo.